Glória a Jesus. Só da igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Que culto racional maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Capítulo Amém. 8. Vamos ler o versículo 28 e o 29. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Um versículo muito proferidos, Glória né? a Deus. Na nossa vida cristã. Aleluia. Aleluia. Vamos entender um pouquinho o que Paulo quis falar com a igreja Glória a Deus. através desses dois versículos e desse capítulo. Amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou então porque são chamados pelo seu propósito, é a mesma coisa. Agora vamos para o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É um versículo, são dois versículos bem estudados, bem palestrado. Não falo discutido, que é feio, né? Entre os estudiosos da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas nós ficamos mais o que a Bíblia traz como verdade nos seus versículos anteriores desse versículo, pelo seu contexto, né, desse capítulo. Então, aqui nós vemos que Deus, através do apóstolo Paulo, está trazendo uma instrução para a igreja. Quem foi Paulo? Paulo foi o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Então, Paulo veio trazer a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o comportamento agora para aquelas pessoas que estão conhecendo a Cristo, que aceitaram a Jesus, agora o novo nascimento e como viver nesse novo nascimento. Então Paulo está trazendo para a igreja dos Romanos como eles têm que se comportar, como eles têm que agir e também o que Deus tem para eles, através da graça. Aleluia. E aqui nós vemos que no versículo 28, esse versículo 28 no início, que todas as coisas contribuem juntamente, na parte gramatical, no grego, ele não está bem acentuado. Então os estudiosos, através do versículo anterior, que nós estamos aqui no capítulo 8, sobre que fala do Espírito Santo, que ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Aqui, através dos estudiosos, como o pastor, ele traz para nós que Deus deu dons aos homens, para que os homens viessem aperfeiçoar os santos na graça e chegar à conformidade em Cristo. E esses dons estão lá na epístola também paulina aos Efésios, no capítulo 4, que diz que Deus deu uns para apóstolos, Deus deu uns para pastores, Deus deu uns para doutores e mestres, Deus deu um para evangelistas, para que através desses dons ministeriais, que é Deus que dá o dom
de entendimento para ensinar aos santos, para aperfeiçoar os santos, a santificação e a conformidade em Cristo. E esses dons precisam ser investidos. E nós sabemos que Deus deu esses dons e tem os estudiosos que vão profundo, que Deus deu a mente com esses dons de entendimento e revelado pelo Espírito Santo, que traz para nós mais entendimento quando nós vamos ler a Bíblia. Porque você vai crer em algo que você não entende? Como é que você vai proferir algo que você não entende? Como é que você vai explicar a outra pessoa? Para isso Deus deu os dons para nós. Glória a Deus. Para a gente também saber, com a graça, com a humildade de Cristo, também exercer a nossa fé e ensinar a nossa fé às demais pessoas. Aleluia. E aqui Paulo, ele está instruindo a igreja que vai acontecer todas as coisas na vida do cristão, na vida terrena. É isso que Paulo está dizendo. Só que Paulo está dizendo também que nesse sabemos todas as coisas, quando nós vamos estudar, que contribui juntamente, nós sabemos que nós também temos um Deus uno e trino. E quando que contribui juntamente, aqui muitos ali está trazendo para nós que está falando do próprio Deus. Todas essas coisas. Então, quando nós vamos estudar, que nós vamos ver o que Deus está falando através desse versículo, Deus está falando que todas essas coisas, assim, todas as coisas, Deus contribui para o bem do crente. Quem contribui todas as coisas da vida terrena para o bem do crente é Deus. São todas as coisas. Paulo está dizendo aqui aos Romanos. E está trazendo instrução para nós como igreja nessa noite. E nós não podemos deixar de ter uma grande atenção. Que o versículo 28, ele está interligado no versículo 29. Porque todas essas coisas vai contribuir para o bem em Deus. Vai trazer que contribuição? Que bem é esse? No 29, Paulo está dizendo que bem é esse? Que todas essas coisas vão contribuir para o bem na vida do crente em Deus. E aqui Deus está falando para nós no versículo 29, que porque todas essas coisas é necessário o crente, o cristão viver na vida terrena, e em Deus, todas essas coisas, Deus faz o bem e faz o crente vencedor. Porque vai contribuir juntamente para algo na vida do crente que é necessário. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do meu filho. Então Deus está dizendo aqui que dantes já chamou, e aqueles que chamou vai ter que passar por certas situações, mas essas situações vão contribuir para o bem em Deus. Aleluia. Não é para destruir, é para o bem daquele que o chamou. A graça está com você. E agora, através de todas essas coisas que Paulo está dizendo que nós vamos viver dia a dia na vida terrena, agora é diferente com a graça. Agora ela vai contribuir para o bem. Aleluia. E esse bem, Paulo está dizendo no versículo 29, não declara só que vai contribuir só para o bem, mas também nos assegura que o Espírito Santo, no versículo 26, quando ele diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque todas as coisas contribuem para o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Gemidos, oração. Oração inexprimível. Ninguém vê, nem você. Mas a graça te deu ele.
Aleluia. Agora todas essas coisas vão contribuir para o bem, porque intercedendo por você está o Espírito Santo. Então antes de acontecer, ele sabe que vai acontecer. Glória a Deus. Só que ele já está intercedendo, porque muitas das vezes quando nós estamos passando por todas essas coisas que contribuem juntamente para o bem, não sabemos o que pedir, o que convém. Mas nessas horas ele ora em silêncio. Glória a Deus. Aleluia. Quem está dizendo aqui é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça te dá esse benefício. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, na sua fraqueza, ele intercede por você em gemidos inexprimíveis. É por isso que você está aqui hoje, Glória a Deus. adorando a Deus, glorificando a Deus. Porque uma coisa eu sei que Deus sabe, é quem é você, como você está e o que você está vivendo, quais coisas que você está vivendo. Mas ele diz que todas, através da graça, contribuirá para o bem. E o que é que no 29 está dizendo? Nem só vai contribuir para o bem, mas vai trazer algo que só a graça traz por causa do Espírito Santo, que intercede por você e por mim. O Espírito Santo ora em favor e está sempre trabalhando em todas essas coisas que a Bíblia está dizendo, que o sujeito aqui não é todas as coisas, é o próprio Deus. Aleluia. Deus está dizendo que todas essas coisas, Ele está sempre trabalhando na sua vida diária. Porque tem um Espírito que está intercedendo por você antes de acontecer todas as coisas. Glória a Deus. Oh, Ramandarabasai. Jesus está dizendo, cante. Glória a Deus. Cante. Porque está contribuindo para o bem. Cante. Glória a Deus. Aleluia. Amandorebachuriadarai. E quando eu estava aqui com a coluna de Betel, o Deus do céu, Ele determinou nessa noite, nesta casa, que Ele é o Deus que confunde a terra. Oh, Xarabadai Assúria. Por isso que Ele está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Porque antecedendo o versículo 26, tem um Espírito que intercede por ti em oração silenciosa, porque sabe que você não sabe pedir verdadeiramente o que convém. Aleluia. Mas Ele sabe. Glória a Deus. Oh, aleluia. E aqui Deus está dizendo o quê? Que no 29, Deus está dizendo que esse Espírito, através de todas essas coisas que Deus está falando pela graça, agora na tua vida, que tem um sentido que você está vivendo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele está dizendo que Ele está trabalhando em sua vida diariamente. Aleluia. Por isso que ninguém te toca. Pode até bramar. Pode até ainda dizer assim, vou atingir. Mas você entra, você sai. Aleluia. Você vem para a casa de Deus. Quando você vê a porta tá lá aberta, você está trabalhando. Porque tem um Espírito que intercede por ti. E ora por ti, porque Ele sabe verdadeiramente o que te convém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de todas essas coisas que vai contribuir para o teu bem. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Jesus está dizendo nessa noite para nós, igreja, através do ensinamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Que nós temos que confiar, descansar nesta palavra. Porque o Espírito Santo, através dessa graça, que você crê nesta palavra, em todas as coisas, Ele está trabalhando diariamente na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E todas as coisas contribuem. O que é que ele está dizendo? Todas as coisas contribuem. É o dia mau mesmo, irmão. Contribui. Aleluia. É o dia bom do churrasco. Contribui. Aleluia. É o dia de lágrima, de expelir raiva, de
vida de gozo, de gratidão, contribui. Oh, aleluia. Porque ele vai dizer que não é agora, você não tem uma vida relaxada, você não tem uma vida que você não sabe o que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que está vivendo, com quem você está e o que ele te prometeu. Aleluia. Então, o que é que Deus está dizendo? Que todas as coisas contribuem. Está relacionada com o propósito para que fomos chamados. Qual foi o propósito para que eu e você fomos chamados? Por Jesus, pela graça. Aleluia. Aleluia. Para ter uma semelhança de imagem em Cristo. Glória a Deus. Você está sendo aperfeiçoado cada dia em todas as coisas que contribuem juntamente para o bem, que é Deus que está contribuindo para o bem do crente. Aleluia. Para que você venha concluir o propósito da graça nessa terra vivente, que é a conformidade, a semelhança e a imagem de Cristo. O que é essa conformidade? É você ter a forma de Cristo. É você ter um caráter de Cristo. Todas essas coisas, o Espírito Santo está intercedendo, ó. Porque você não sabe pedir nesse momento. Às vezes um momento de alegria você não está sabendo pedir. Às vezes um momento de tribulação. Mas a Bíblia diz que tem o Espírito Santo. Antes de chegar no 28, no 26 ou 27, que ele está intercedendo por mim e por você, em oração silenciosa com papai. Aleluia. E está trazendo para você o que convém, para que você chegue ao propósito da chamada. Aleluia. Ninguém vai te ver. Vai ver a forma que você é agora. Aleluia. Ninguém vai dizer assim: nossa, nem conheci. É o irmão Mário. Nossa, quando ele abriu a boca, o comportamento, a conduta. Agora vai ver o caráter de Cristo. Aleluia. A maneira que Cristo viveu. Glória a Deus. Todas as coisas é o aperfeiçoamento pelo Espírito Santo que está intercedendo. Aleluia. Sabe o que é gemido? Oração. Quando você não consegue nem falar. Às vezes não consegue, não tem nem mais lágrima. Não é assim? Ah, o Espírito Santo também está lá. Ninguém ouve. O silêncio intercedendo. Dentro de mim e de você. Glória a Deus. É por isso que no outro dia você está de pé. Aleluia. É por isso que hoje não é o mesmo que vai ser amanhã. O amanhã vai ser diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque essa graça te deu essa bênção. E o que é que você está encontrando em todas as coisas que contribuem? Você está encontrando algo que só a graça, através da graça, você vai alcançar. Que é você ter a identidade da forma de Cristo. Que é você ter o caráter de Cristo. E sua vontade é que essa seja um encontro de uma intimidade, que a vontade de Deus nesse processo da sua vida da graça, porque desse propósito que Deus te chamou, que é para você entrar em conformidade e você ser a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o mais importante da vontade de Deus é que você alcance o maior, que é você alcançar a conformidade na ressurreição. Aleluia. Aonde vai ser unânime o mesmo corpo. Você vai ter o mesmo corpo de Cristo. Você vai ter a glória de Cristo. Aleluia.
o noivo e a noiva vai estar unanemente. Que esse processo alcance o maior. Você está entendendo o que é que você está alcançando em todas essas coisas? Pela graça? Aleluia. 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 Então não fique triste não, glorifique. Aleluia. Você tem uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que nos traz a segurança de isso acontecer na nossa vida? Pela graça, pois é o propósito da chamada, de nós entrar em conformidade da imagem e semelhança de Cristo, ter a forma de Cristo, ter o caráter de Cristo, Cristo ser glorificado. Aleluia. É a justiça de Cristo. Glória a Deus. Não é você, não é eu. O que nos traz a garantia de nós alcançar essa tamanha graça gloriosa em nós, na formação e na conformados a Cristo, é a justiça de Cristo que garante este resultado glorioso. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Aleluia. E pela graça somos salvos. Glória a Deus. E nos deu o Consolador. Aleluia. E ele disse: Testelestai. Está feito. Aleluia. Está pronto. Ninguém desfaz. Glória a Deus. Glória a Deus. A justiça de Cristo nos traz a garantia deste resultado glorioso em todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu decreto. Aleluia. Glória a Deus. O que é que Deus está dizendo para nós? Como o diácono falou, que com Jesus é mais leve. Você não está carregando a cruz sozinha. Aleluia. Você não está carregando a cruz sozinho. O que é que Deus está dizendo através do versículo 28 e 29 para nós que alcançou o propósito de Deus que nos chamou? A graça está em nós. Aleluia. O Espírito Santo intercede por nós. Deus está dizendo que a vida agora na graça é transposta à vida terrena. Você agora tem um sentido em todas essas coisas. É você chegar à formalidade. É você chegar à perfeição da imagem de Cristo. Porque a justiça dele nos garante. Aleluia. Então, o que é que Deus está dizendo? Que a vida com a graça é diferente. Então, Deus está dizendo que na esfera da graça a vida é transposta a um sentido mais sublime. A vida já não é uma longa série de acontecimentos sem sentido. Uma sequência ininterrupta, ou então uma sequência cheia de seguintes consequências de tantas perseguições em vão. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo que na esfera da graça agora é um sentido que traz você uma sublime vida. Um sentido que você, mesmo passando por essa sequência ininterrupta de perseguições que seguem, você para e fala assim: meu Deus, eu pensei que já tinha encerrado. De novo. Jesus está dizendo que essas perseguições triviais, banais, bárbaras, perversas, é isso que Jesus está dizendo. Agora você tem um sentido para vencer. Você não está sozinho. Glória a Deus. Há um espírito de excelência, há um espírito da verdade, há um espírito todo-poderoso que agora intercede por ti para você vencer. Muitas
das vezes, perseguições vulgares. De falar coisas absurdas. Que não está mais no seu contexto de vida. Trazendo outrora. Jesus está dizendo, não se preocupe. Isso aí eu vou inverter. Aleluia. Vai contribuir tudo para o bem. Para o meu propósito na sua chamada. Aleluia. Deus é Deus que confunde a terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus está dizendo, né? Uma sucessão de atos determinados por esta vida terrena. Ainda que nem tudo o que experimentamos seja bom. Por exemplo, muitas das vezes já está em nós. Nossa natureza é caída pela queda de Adão. Temos o pecado natural. Que esse pecado natural, que é na nossa natureza, se nós não vigiarmos em Cristo, na graça, no novo nascimento e na nova vida, que agora é a nossa bússola, é a palavra de Deus, que nos lava, que nos purifica e que guarda a nossa mente, que é o nosso campo de batalha, que ninguém vê, mas a Bíblia diz que tem um Espírito intercedendo por você. Glória a Deus. E orando, pedindo o que verdadeiro te convém, para te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Agora isso é o crente que é crente. É o crente que não é só que crê, é o crente que obedece. É até o hino, é o crente que é crente, 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o que Deus está falando para nós, que não importa que muitas das vezes nós vamos nessa vida experimentar coisas que não são bom, que através da nossa natureza caída, nós muitas das vezes passamos por momentos difíceis, porque quando a gente cede a nossa natureza caída, principalmente a gente que tem o Espírito Santo, ele nos desperta, ele nos mostra, e aí também vem a consequência do pecado. Então Deus está dizendo o quê? Que todos esses acontecimentos da vida cooperam para o bem. Aleluia. Daqueles que são chamados no propósito. Aleluia. Glória a Deus. Hoje Deus quis trazer uma palavra assim de entendimento. Glória a Deus. Porque nós estamos em propósito. Aleluia. E Deus já está mostrando o agir dele na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já está dando para vocês experiências. Deus já está revelando por que o propósito. Glória a Deus. Porque para todas essas coisas contribuir juntamente para o bem, pois ele nos deu as nossas armas e nos deu o Espírito, o Consolador. Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo para nós nessa noite, todos os acontecimentos da vida cooperam para o bem, que é a formação da imagem de Cristo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Sabia que ele cria reboliço para ele fazer assim? Olha como está a sua estrutura. Tenho que interceder mais por você. Glória a Deus. Você precisa de mais instruções. Você precisa de mais virtude. Ele cria situações para a gente ver a nossa necessidade. E aí a gente vai para o nosso cantinho e o Espírito Santo, ele começa a nos ensinar a orar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Porque tem um propósito na minha e na sua chamada que ele já falou. Glória a Deus. Como ele diz, antemão já predestinei Glória a Deus. da chamada. E aqueles que ele chamou, que Jesus está dizendo aqui, ó, mesmo com a sua presença na nossa vida, nós vamos passar por situações por causa do pecado. E ele nos mostra a nossa deficiência, para nós ter cada vez mais necessidade de buscar o Espírito, Aleluia. que vai nos trazer o que Deus já predestinou, aperfeiçoamento, Aleluia. até o corpo de glória. Glória a Deus. E nós vemos que em Romanos, né, capítulo 5,
Paulo também nos diz o que, se nós perseverarmos, o que esse Espírito intercedendo por nós vai nos trazer. Aleluia! Aleluia. Vamos aqui no versículo 5 rapidinho. A mensagem vai ser um pouquinho mais rápida. Estamos em Copó de Monte. Para a gente entender mais o que Jesus está falando para nós. Paulo também em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual foi o propósito da chamada? A graça. Hoje você tem o que pela fé? A entrada onde? A entrada onde? A porta da graça. E o que essa porta da graça te trouxe? O Espírito Santo. E o Espírito Santo agora você ora sozinho? Você ora com ele e ele ainda faz o quê? Vou consertar essa oração sua, minha filha, você só está vendo hoje. Aleluia. Vou consertar essa oração, minha filha, você só está vendo agora, viu? Aleluia. Jesus não é isso não convém não. É o que convém, o que eu vou falar aí. Aleluia. Na Trindade. Glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Sabe por que você está aqui? Porque essa porta da graça está aberta na tua vida todo dia. E como o Espírito Santo disse que todo dia está trabalhando para cumprir esse propósito. Aleluia. Que é você chegar à forma de Cristo, o caráter de Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia! E estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa esperança, igreja? Aleluia. É nós chegar nessa conformidade na ressurreição em Cristo. A glória de Deus, ela é a nossa esperança. Aleluia, Jesus. Glória É por isso que nós estamos vencendo, porque Ele trabalha todo dia para nós chegarmos a esse destino. Aleluia, Jesus. Oh, rabachuriadarabakadarabá. Espírito Santo, Glória a Deus. Jesus está dizendo, não é para ficar copiando. Porque o fulano disse que não é precisa isso para eu ser cristã. Fulano disse que não precisa eu andar assim, que isso aí não tem nada a ver. Não, Jesus disse, não filha, não filho. A conformidade é em Cristo. Glória a Deus. A sua intimidade é com Cristo. Ele quer que você chegue à imagem dele. Glória a Deus. Você já viu Jesus quando andou na terra? Como era a imagem de Jesus? Jesus tangia ou Jesus atraía? Essa conformidade que ele está dizendo, eu quero chegar no meu propósito do que eu fui fazer na sua vida, a chamada. Essa conformidade você vai atrair. Você vai atrair. Você vai atrair. Você vai chegar nessa plenitude. Glória a Deus. Mas você está no lugar certo. Aleluia. Aleluia. E tem mais. Vamos lá no 5. Então somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Já pensou, irmão? Glória a Deus. Será que a gente dá glória mesmo? Na hora que vem a tribulação? Misericórdia. Mas ele está dizendo que através do Espírito Santo a gente vai chegar a um tempo que vamos chegar nessa conformidade. Aleluia. Aleluia. Nós vamos gloriar mesmo, porque vai ter um crescimento espiritual. Glória a Deus. Vai ter um amadurecimento espiritual em quem? Na imagem, no caráter de Cristo. Aleluia. A sua forma única. E aí você vai chegar nessa plenitude cristã. Mas é quem percebe? Vamos lá. Quem persevera aqui, ó. Glória a Deus.
Gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Olha o que ele disse: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então vamos tirar todas as coisas, vamos botar Deus. Assim todas as coisas em Deus contribuem bem para o crente. Aleluia. Glória a Deus. Vai produzir, sabe o que? Essa tribulação em você com a graça, porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Vai despojar tudo que você aí, ó, pensava que não tinha, e vai te dar paciência. Aleluia. Vai expelir ansiedade e vai te dar paciência. É um dos caráteres de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E a paciência, a experiência. Aleluia. Quanto mais você está buscando, está gloriando, está adorando a Deus, está sem murmurar, porque você crê nessa palavra e nessa promessa. Para isso Deus te predestinou e te chamou, para você chegar a esse destino de plenitude, para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Você vai ter experiência com Ele. Aleluia. Mas é quem persevera que vai ser despelido a ansiedade e vai mortificar a sua carne, e aí Ele vai te dar o caráter dele, que é fruto do Espírito, a paciência, e quando você esperar, Ele vai chegar. Aleluia. E Ele vai se revelar para você. Glória a Deus. Você vai ter experiência com Ele. E Deus não dá isso de qualquer jeito. Tem que perseverar Glória a Deus. em todas essas palavras, em todo esse ensinamento, desses 2 versículos ricos, Glória a Deus. que está nos dando uma grande esperança aqui, não está não? Aleluia. Aleluia! Você vai ver as coisas amanhã diferente. Quando você crê, Ele abre seus olhos, você vê tudo colorido, que estava preto e branco. Aleluia! Louvado seja Deus! É a esperança. Vem à tona no nosso coração, quando nós perseverarmos na tribulação, que Ele vai nos dar paciência, e a paciência vai nos levar à experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança traz confusão? Não. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, Aleluia. pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha quem intercede no versículo 26. Para todas as coisas contribuir juntamente para o bem. Para você chegar no 29, que é a conformidade da imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entendeu? Glória Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. E essa palavra vai germinar uma força. Porque Deus está dizendo aqui, ó, você vai ter experiência comigo. Aleluia. Você vai ver, eu te dar um crescimento maior. Você vai sair fortalecido para o meu propósito. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que é de Deus, irmão? Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. O que é seu, faça. O que é que Deus, só Deus ordenou que Ele que governa, deixe Ele governar na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que Ele disse que é para você fazer como cristão, para chegar nessa plenitude, faça. Que grandes coisas o Senhor vai fazer, pois Ele já tem feito. Essa porta foi aberta pela justificação da fé. Glória a Deus. A porta da graça. Ah, xarabaçoi. Se você soubesse o que essa graça derrama, 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 derrama. Espírito Santo. Mas Ele está dizendo que você está com Ele, Ele está contigo. Essas perseguições triviais dessa vida terrena, Ele está dizendo, tudo isso só vai se converter. Tudo isso não vai mais existir, porque eu te dei um destino. Você tem um propósito de vida. Oh, você tem uma esperança. E eu já trouxe a justiça. Não acredite em nada, mas acredite, eu já trouxe a minha justiça. A minha justiça garante você alcançar o que eu te prometi. Glória a Deus. Aleluia. Ele morreu e ressignaço. Ele morreu e reviveu.
as coisas. E Ele converte. Quando você pensa que é para ficar fraco, você chega nessa plenitude da graça. Aleluia. Ele produz você em paciência e você tem experiência com Ele. Ele está dizendo que você sai mais esperançoso. Você contempla a glória dEle. Jesus, nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Não é fácil, Senhor, por isso que o Senhor deixou a sua palavra. O Senhor deixou o apóstolo Paulo ensinar a nós, os gentios, Senhor, pela tua graça, pelo seu ensinamento. O seu povo judeu contemplou tudo. Os pais dele trouxe para eles, mas o Senhor deixou o apóstolo Paulo e inspirou ele a ensinar os gentios o que a graça beneficia. E porque agora eles são diferentes. E porque agora Ele, todas as coisas, vai contribuir para o bem, aonde está o propósito da chamada da graça. O Evangelho, meu irmão, é entendimento. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E para você crer, você tem que ser ensinado. Aleluia. Quem ensinará, quem pregará, a quem vou enviar? A conformidade em Cristo vai enviar. Aleluia. Ele vai saber quando eu e você está pronto. Ele só quer que você persevere nas tribulações, porque Ele está dizendo que você vai produzir paciência. Você vai sair fortalecido com esperança, porque Ele vai se revelar para você. Ele nunca vai te deixar só. Espírito Santo, nós te adoramos porque o Senhor tem nos instruído. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Eu estou sentindo a tua voz soar nos meus ouvidos. Oh, Ele está dizendo: permanece firme. Coisas grandes e firmes que tu não sabes, está preparado para a voz. Pois Ele falou no 30: pois aquele que eu predestinei, eu justifiquei. Aquele que eu justifiquei, eu vou glorificá-lo. A justiça de Cristo nos garante essa vitória. E nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, por essa porta que pela fé nós entramos e nos alcançamos, Senhor, todos esses benefícios. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado a estar aqui, ouvindo mais uma vez as tuas promessas, ouvindo mais uma vez, Senhor, o teu ensino, a tua voz, porque nós cremos que nós vamos viver da palavra que sai da boca de Deus. Até que o Senhor venha. Aleluia. Até que o Senhor venha. Aleluia. E nós agradecemos, Senhor, por essa mensagem nessa noite. Que antes do Senhor falar com a igreja, o Senhor falou comigo. Aleluia. E eu creio nela, Senhor, e eu vou estar esperando alcançar a conformidade completa, que é a ressurreição em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém.